Às vezes eu me pego fazendo algumas continhas mirabolantes, simplesmente para poder trazer para vocês um pouquinho mais da minha estratégia e o que eu faço com o meu dinheiro e como isso tende a te ajudar também no seu acúmulo de patrimônio pensando no longo prazo. E não somente isso, em como talvez a minha estratégia consiga ajudar você a acelerar o seu acúmulo de patrimônio na Bolsa de Valores. Eu vou compartilhar essas continhas com vocês hoje, eu vou compartilhar a minha tela e explicar o racional de tudo isso para que você entenda realmente como você pode estar direcionando os seus investimentos. É claro que não quero dizer que porque a minha teoria ela é eficiente sim, que outras não vão funcionar. O que eu quero mostrar para vocês realmente é que em comparação talvez com algum outro perfil de investidor, ela seja um pouquinho melhor e ela consiga acelerar esse processo talvez da sua aposentadoria na Bolsa de Valores. Mas antes de eu compartilhar minha tela, gente, eu tenho alguns recadinhos importantes. O primeiro é que as pessoas que estão tentando se inscrever no Sociedade Anônima da Riqueza, a gente fechou o carrinho do curso porque nós vamos começar a trabalhar agora com turmas fechadas com vagas limitadas, que assim dessa maneira eu consigo dar uma atenção maior para os alunos que estão inscritos no curso. Então eu estou regravando algumas aulas, adicionando outras, tornando ele cada vez mais completinho, e aí em breve nós teremos aí a nossa primeira, ou aliás, a nossa segunda turma, porque a primeira, na verdade, era porque o carrinho estava aberto e a qualquer momento as pessoas poderiam chegar e se inscrever, e agora então nós vamos trabalhar com turmas um pouquinho menores, e aí nós vamos fazendo esses lançamentos durante o ano. E aí o que vai acontecer? Para você ficar sabendo quando nós teremos o curso, ou quando vai abrir turma, eu vou deixar um link aqui na descrição para você deixar o seu e-mail. Mas não somente para isso, porque quem está nessa minha lista VIP está recebendo aí alguns conteúdos que eu tenho produzido exclusivamente para vocês. Então, por exemplo, o primeiro, eu escrevi uma cartinha para vocês, explicando a minha maneira de investir, a minha teoria, no que eu acredito, como eu acho que as pessoas deveriam olhar para a Bolsa de Valores, e também passei algumas dicas ou algumas coisas que a gente não deveria fazer de jeito nenhum no mercado de renda variável, caso a gente realmente queira ter uma certa tranquilidade lá na frente. E aí, para isso, então, é só você deixar o seu e-mail, você vai receber esse e outros materiais, e também quando tiver turma nova do Sociedade Anônima da Riqueza. E aí, vamos lá, gente. Eu quero explicar para vocês, antes de compartilhar a tela, o racional dessa minha conta toda. Porque a minha filosofia é de que eu quero investir em ações e eu tenho 100% do meu patrimônio em renda variável, mas que eu não preciso estar assumindo riscos desnecessários. Então, o que eu faço? De 90% a 95% da minha carteira, eu realmente invisto em empresas que não vão me tirar o sono. Mas não somente isso. Existe uma coisa que é muito importante e que muitos investidores negligenciam achando, mas é pouquinho, acho que não vale a pena, que é reinvestir os dividendos. Eu fiz as contas com o Itaú, com aportes mensais, e mostrei realmente o resultado no final de alguns anos de quem reinvestiu os dividendos e de quem não reinvestiu pensando, mas eu tenho tão pouquinha ação, acho que não vale a pena eu reinvestir. E aí vocês vão ver que com toda certeza essa pessoa ao final de alguns anos estava muito enganada. E aí o que eu fiz então? Fiz uma pesquisa lá no Instagram pedindo qual era a média de aportes mensais de vocês, e nós chegamos a um número de R$500 em média que a maioria tem aportado por mês em ações. É claro que vocês podem sempre diversificar em outras ações, não precisa ser em uma única ação, até porque vocês não pagam corretagem se vocês têm a conta na Clear, óbvio, mas eu decidi trazer para vocês a ação de Itaú, fazendo um aporte mensal em ação de Itaú, porque ela é uma ação que paga dividendos mensais, então nós temos essa receita recorrente e todo mês a gente consegue fazer um aporte maior se nós juntarmos esses R$500 mais os dividendos. Mas para entender um pouquinho melhor isso, gente, nada melhor do que eu mostrar aqui na tela para vocês. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho o aporte mensal com dividendos e o aporte mensal sem dividendos. São duas estratégias diferentes e eu decidi pegar um período para Itaú, gente, de janeiro de 2012 até dezembro de 2018. Então aqui a gente começa com um aporte de R$500 e cada vez que a gente recebe os dividendos das ações que a gente tem, porque Itaú, como eu falei, paga mensalmente, eu adiciono esse valor junto ao aporte do próximo mês. E aí aqui do lado, é claro que a gente só considerou o aporte dos R$500 sem considerar os dividendos recebidos. E aí eu peguei aqui os dados históricos de Itaú, os dividendos médios pagos por cada ano e a cotação
de Itaú em cada mês, para a gente entender o quanto eu conseguiria comprar dessas ações, que resultaria na quantidade de dividendos que eu iria receber também no próximo mês. E aí, gente, ao longo do tempo, vocês vão percebendo que os meus dividendos recebidos sempre vão aumentando. E que eu comecei em 2012, mas quando eu cheguei aqui em 2017, o valor do meu aporte já era mais do que o dobro, porque eu ia reinvestindo os dividendos e cada vez mais conseguindo comprar mais e mais ações, fazendo com que o meu aporte chegasse a esses valores, por exemplo. É claro que em alguns anos pode pagar mais, pode pagar menos, mas no geral a quantia de dividendos que a gente vai recebendo costuma ir aumentando e o número de ações então nem se fala. Só que chegou ao final de 2018, olha a diferença entre essas duas estratégias aqui. Eu tenho aqui a estratégia de aporte mensal com dividendos com 3.943 ações e a sem dividendos só conseguiu acumular 2.790 ações, porque não usou os dividendos para recomprar essas ações. E aqui em cima eu deixei o resultado financeiro ao final desses anos. Quem reinvestiu os dividendos tinha 133 mil e uns quebradinhos, e quem não investiu esses dividendos tinha R$ 94.225,37. Como vocês podem ver, é uma diferença bem considerável, ainda mais levando em consideração que os dois investidores levaram o mesmo tempo investindo na mesma ação com os mesmos R$ 500 iniciais de aporte. Só que a diferença é muito gritante quando você reinveste os dividendos e quando você simplesmente negligencia, principalmente lá no início, que a pessoa fala, é muito pouco, sei lá, eu acho que não vale a pena. Isso geralmente acontece com pessoas que não conseguem olhar para o longo prazo, porque talvez nos primeiros 3, 4, 5 anos você não veja realmente um resultado muito grande. Mas como vocês viram, de 2012 a 2017, o valor do aporte quase dobrou nesses 5 anos, porque você foi reinvestindo os dividendos. Então, basicamente, é isso que eu defendo, mas é claro que a minha ideia também é sempre trazer mais conteúdos para vocês, porque você poderia tranquilamente ter colocado o seu dinheiro em alguma ação de alguma empresa que não presta ou que simplesmente deu prejuízo ao invés de dar lucro e não distribuiu dividendos. Então é muito importante você saber escolher muito bem essas empresas, saber analisar. Quando você abre, por exemplo, o resultado trimestral de uma empresa, você tem que saber interpretar ele, tem que saber olhar o balanço patrimonial, saber olhar a DRE, olhar os múltiplos de uma análise fundamentalista e entender o que tudo isso está querendo te dizer. E aí, claro que sabendo tudo isso, essa continha aqui com certeza pode ser uma continha feita para sua carteira de ações, onde você conseguiria talvez alavancar um pouquinho os seus ganhos e acelerar esse processo de aposentadoria. Uma pergunta que muitos me fazem é, tá, beleza, Bea, mas aí eu vou sempre reinvestir os dividendos e como é que eu vivo de tudo isso? Você vai reinvestir os seus dividendos até o ponto que você vai estar recebendo tanta grana das suas ações que parte você pode reinvestir e parte você pode usar para o seu dia a dia, para pagar suas contas, para pagar boleto, para pagar o que for, porque você conseguiu acumular capital suficiente para ter uma receita muito boa com as ações que você tem em carteira. Enfim, gente, quis dar uma palhinha um pouquinho sobre essa minha filosofia de investimento e que, claro, não é só minha, de vários outros investidores do mercado, mas também dá uma lida na cartinha que eu escrevi para vocês. E aí, gente, se vocês quiserem que eu compartilhe essa planilha ou essa continha que eu fiz com vocês, se o vídeo tiver aí pelo menos 5.000 likes, eu mando para vocês através do e-mail que vocês cadastrarem ali, para vocês olharem de perto como que funciona essa questão dos juros compostos. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione as notificações, que aí você não perde nada do que eu posto por aqui. E eu vejo vocês numa próxima.